Então, nós vamos tratar de alguns assuntos. 2014, no Brasil, é o primeiro ano em que a indústria automobilística foi obrigada a fabricar todos os carros com freio ABS e airbags. Então, todos os carros nacionais agora, obrigatoriamente, têm que ter esses equipamentos. Eu entendo que, como o Enem tem elaborado questões contextualizadas, né, é possível que eles abordem esse assunto. Então, eu elaborei aí 2 ou 3 questões em cima disso. Acho que 2, tá? Uma outra coisa que está pegando é a questão do aquecimento global, tendo como consequência o derretimento das calotas polares. E há um detalhe que eu estava lendo sobre isso, que também é uma preocupação com as geleiras das montanhas, né? Cordilheira dos Andes, outras cordilheiras, Himalaia, essas cordilheiras também estão degelando. E esse degelo, né, Japão, esse degelo vai acabar causando transtornos de ordem climática. Uma das preocupações muito grandes que eles têm manifestado é com o aumento do nível dos oceanos. Existem previsões de que cidades como Rio de Janeiro, né, todas as cidades da orla marítima brasileira, terão severos problemas com essa questão. A transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Planalto Central, uma iniciativa do nosso Juscelino, né? JK, foi já uma visão bastante interessante sobre esse assunto. É preocupante a situação das cidades litorâneas brasileiras com essa questão do nível dos oceanos. Então, não sei, gente, é possível que alguma coisa nesse sentido seja abordada. Começa a valer nessa quarta-feira, dia 1/1/2004, a obrigatoriedade de que todos os carros novos no Brasil tenham airbags e freios ABS. A medida vale para os 0 quilômetros fabricados a partir desse ano, porém, continua permitida a circulação dos carros de outros anos que não possuam os equipamentos. Automóveis novos deverão sair de fábrica com airbag duplo, frontal, um para o passageiro e um para o motorista, e o sistema de freios ABS, que evita o travamento das rodas em frenagem mais bruscas. Esses itens não poderão ser vendidos como opcionais, quando se paga uma quantia a mais para tê-los, né? Não pode ser, a concessionária não pode cobrar isso da gente. Isso é obrigatório de linha, chamado de linha, tá? Ok? Veja bem, o que acontece? O papel do airbag tem que diminuir um pouco, não tem, não? O papel do airbag é amortecer colisões entre passageiros e partes internas do veículo onde viajam, quando ocorrem colisões, em especial com velocidades relativamente altas. Nesse amortecimento, há uma grandeza física cujo valor é sensivelmente reduzido. E é essa redução que evita maiores danos sobre as partes dos corpos das pessoas que viajam no veículo. Selecione uma letra onde menciona corretamente essa grandeza. C? Qual é a grandeza? Força de impacto.
Por que que reduz essa força? Por exemplo, quando um objeto se movimenta e ele colide contra um obstáculo, vamos supor que ele tenha aqui uma certa velocidade, e aqui existe um obstáculo, e ele vai colidir com esse obstáculo. Por exemplo, uma parede, um muro, uma coisa assim. Ao colidir com esse obstáculo, esse objeto precisa perder essa velocidade. Horas. Mas se ele tem uma velocidade e ele vai perder, então haverá uma variação de velocidade. Ok? Ele tem velocidade, vai perder essa velocidade. Então haverá uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade, ela vai acontecer num intervalo de tempo. Vai demorar um certo tempo. Então, nessa colisão, o tempo que demora para ele perder essa velocidade é muito pequeno. Muito, 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 muito. Próximo de zero. Dependendo da dureza dessa superfície, é próximo de zero. Certo? Então, um intervalo de tempo muito pequeno. O que é essa relação, meus alunos? Aceleração. Então, no intervalo de tempo extremamente pequeno, o que acontece? Essa aceleração é extremamente grande, não é verdade? Agora veja, força, ô Fabiano, tem que ver o que está acontecendo. Força não é massa vezes aceleração? Se força é massa vezes aceleração, o que vai acontecer se essa aceleração for muito grande? Essa força também será muito grande. Uma força muito grande provoca maior estrago. Certo, gente? Então, o que se faz? A saída é fazer com que essa superfície se flexione. Quando essa superfície se flexionar, né? Entende o que está acontecendo? Se essa superfície, vamos supor que ela fosse uma rede, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar esse intervalo de tempo, torná-lo um pouco maior do que se a superfície não se flexionar. Então vai demorar mais tempo para o objeto perder velocidade. Esse é o papel do airbag. É a isso que damos o nome de amortecimento da batida. Ok, gente? Então os airbags, eles são colocados no carro com o intuito de aumentar esse intervalo de tempo, fazer com que a perda de velocidade seja mais demorada. E, consequentemente, tem uma aceleração menor, porque quando esse corpo bate aqui, esse corpo faz uma força nessa superfície, mas essa superfície faz uma força nesse corpo, é ou não é? Ação e reação. E é essa força que faz no corpo que é o problema. Né? Se esse corpo formos nós, né? Nosso rosto, nosso tórax, essa força não deve ser muito grande. Se for muito grande, quebra a gente. Entendido? Então, esse é o papel do airbag. Reduzir a força de impacto, por isso letra C. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá claro. Então tá ótimo. Exercício número 2. O exercício número 2 diz assim: nas afirmações a seguir são apresentadas justificativas para a indústria automobilística desenvolver os freios ABS. Pessoal, prestem atenção numa coisa que eu vou explicar aqui agora. Olha, se eu tenho um corpo sobre uma superfície e eu quero colocar esse corpo em movimento, o que acontece? Eu vou brigar com o atrito. Aqui está o corpo. Eu quero colocar esse corpo em movimento. Então, eu empurro esse corpo para colocá-lo em movimento. Eu aplico uma força nele. Certo? Ok? Enquanto esse corpo não entrar em movimento, é porque a força que eu estou aplicando está sendo anulada.
Por qual força ela está sendo anulada, meus alunos? Pela força de atrito. Certo? É o atrito que não está deixando esse corpo entrar em movimento, ok? Então, veja bem. Enquanto o corpo ficar em repouso, essa força é igual ou é menor que a força de atrito? É igual, né? Tá certo? Muitos alunos querem que a força de atrito seja maior. É um pensamento errôneo, porque se a força de atrito for maior, o que vai acontecer, pessoal? O corpo vai se movimentar contra o camaradinha que está empurrando ele. Você entendeu? Essa força de atrito tem que ser igual. Tá. Aí eu forço a barra e esse corpo entra em movimento. Ótimo. Quando esse corpo entrar em movimento, é porque desapareceu o atrito. O que aconteceu, pessoal? Essa força de atrito que estava impedindo o corpo de se movimentar, ela modificou, ela foi superada e então ela modificou. Aqui tem força de atrito também? Tem. Aqui tem força de atrito estático. Aqui tem força de atrito dinâmico. A força de atrito estático deixa de existir a partir do instante que o corpo entra em movimento. A partir do momento que esse corpo adquire velocidade, a força de atrito estático deixa de existir, passando a existir no lugar dela uma força de atrito que a gente conhece como atrito dinâmico. Por um capricho da natureza, a força de atrito dinâmico é menor que a estático. Em qualquer situação, a força de atrito dinâmico é menor que a força de atrito estático. A força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico. Então, vamos analisar o que acontece quando um carro tem freio, não tem o freio ABS. Quando o carro não tem o freio ABS, o camarada põe o pé no freio, o que acontece? A roda trava. Se a roda travar, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer tendência de escorregamento. Olha bem, a roda está andando, assim. Aí o cara freia, a roda trava. Se a roda trava, qual dessas duas forças de atrito vai agir? Responde para mim. A força de atrito dinâmico ou a força de atrito estático? Dinâmico, né? Vai escorregar. E se a roda não escorregar? Aí é estático. Entendeu? E a força de atrito estático é maior. Entendeu? Então, nós precisamos uma força maior para pararmos o nosso carro. Entendido? Está claro? Então, qual é a saída que eles arrumaram para usar a força de atrito? Não usar a força de atrito dinâmico, que é a que se manifestaria se a roda travasse. Eles arrumaram um dispositivo que não deixa a roda travar. Então, lá no carro tem um dispositivo qualquer que, quando a roda para de girar, esse dispositivo alivia a ação do freio e a roda continua girando, embora com dificuldade. E aí sempre existe tendência de escorregamento, e não escorregamento, que a roda não travou. Por isso, o freio ABS é mais eficiente. Tá ok? Uma outra vantagem do freio ABS é que, se a roda continuar girando, embora dificultado esse movimento pelo freio, o que leva o carro a parar, se a roda continuar girando, o carro consegue desviar a sua trajetória. Então, às vezes tem um obstáculo, né? Tem um obstáculo lá. Eu estou indo numa avenida, aí um carro entrou, avançou o sinal está aberto para mim, o carro lá avançou o sinal e vai passar na minha frente. Aí eu ponho o pé no freio. Se eu puser o pé no freio, e a roda travar, né? É problema. Eu vou ter menos força de atrito para parar o meu carro. Certo? Então a ABS não deixa travar. Ótimo. Se não deixa travar, eu posso fazer isso aqui com o volante.
Ou seja, eu posso continuar dirigindo o meu carro e então desviar do obstáculo. Se a roda travar, eu posso virar o volante como eu quiser. Ele não vai obedecer porque a roda não está girando, entendeu? Então há duas vantagens muito grandes no freio ABS. Uma delas é que nós aproveitamos melhor a força de atrito na frenagem. A outra delas é que a roda continuando a girar, o carro tem dirigibilidade, ou seja, eu posso mudar a trajetória, eu posso desviar de obstáculos, porque a roda está girando, o carro está sendo dirigível. Está claro? Então escolham a letra correta. Nos freios tradicionais, as forças de acionamento são hidráulicas, portanto mecânicas, enquanto que no sistema ABS, essas forças são de naturezas elétricas, consequentemente mais intensas, nada a ver. Nos freios tradicionais, com o travamento da roda, há escorregamento do pneu na pista, momento em que se manifesta a força de atrito cinético, pode ser dinâmico ou cinético, tá, gente? Enquanto que, se a roda não travar, como acontece no ABS, existirá apenas tendência de escorregar, momento em que se manifesta a força de atrito estático, que é maior que a força de atrito cinético. Essa afirmação está correta. Afirmação 3. O sistema de freios ABS tem uma única vantagem sobre o sistema tradicional, que é, por não permitir que a roda trave, possibilitar que o condutor do veículo desvie do obstáculo que poderá provocar a colisão. A afirmativa está certa no aspecto permitir desviar do obstáculo, mas está errada num ponto, dizendo que é a única vantagem. Não é. Certo? Está claro? Fala. Qual? Nos freios tradicionais, as forças de acionamento são hidráulicas, portanto mecânicas, enquanto que no sistema ABS, essas forças são de naturezas elétricas, consequentemente mais intensas. Nada a ver. A vantagem do freio ABS não tem nada a ver com a capacidade do sistema de acionar o freio. Não, a vantagem está no fato da roda não travar. Agora, se é elétrico, se é hidráulico, isso não vem ao caso. Ok? Beleza. Então, ok, gente? Essa questão do airbag e essa questão do ABS podem aparecer na prova de vocês. Tem um outro equipamento que não tem sido muito comentado. No carro, agora você tem 4 equipamentos de segurança. Tem um equipamento que não foi muito comentado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver carros mais antigos, não tinha aquele encosto de cabeça. O banco acabava aqui no ombro da gente. Já viram isso? Hoje não existe mais carro assim, mas os carros tinham um banco e não tinha aquele encosto de cabeça. Sabe qual que eu estou falando, né? Principalmente no banco traseiro. No banco traseiro ele foi incorporado mais recentemente. Em alguns carros, só 2. Hoje os carros já saem com 3, a maior parte dos carros já saem com 3, porque no banco traseiro cabem 3 passageiros. Para que serve aquele encosto? É um mero conforto? É para dar uma dormidinha? Para não deixar a cabeça fazer aquele chicote. É ou não é? Porque se alguém bater no seu carro atrás, você está ali esperando abrir o sinal. Aí alguém bate no teu carro, a tendência é a sua cabeça ficar para trás. E isso pode te causar um problema. Quebrar o pescoço, né? Certo? Na cervical. Entendeu? Ok? Então, aquele encosto de cabeça também é um item de segurança. Vocês saberiam relacionar esses 4 itens de segurança com as leis de Newton? O encosto de cabeça
Inércia, lei da inércia. Vamos lá? O cinto de segurança. O cinto de segurança. Com qual lei de Newton você relaciona? Inércia também. Qual o papel do cinto de segurança? Você não continuar em movimento, porque quando o carro freia, você está sem o cinto de segurança, você é, abre aspas, jogado, fecha aspas, para frente. Por que eu pus jogado entre aspas? Você é jogado para frente? Não, você continua em movimento, por inércia. Entendido? Então, o cinto de segurança está ligado à lei da inércia. O encosto de cabeça está ligado à lei da inércia. E o ABS? A qual lei ele está ligado? Vamos lá. O que o freio ABS faz? Faz você usar uma força de retardamento maior. É ou não é? O freio ABS é para quê? Não é para você ter mais força parando o carro? Força faz o quê, pessoal? Faz o carro perder velocidade. Perder velocidade é o quê? Não. Perder velocidade com o tempo é o quê? Aceleração. Qual das 3 leis de Newton mexe com aceleração? Qual das 3 leis de Newton mexe com aceleração? Segunda lei, gente. Princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei, quando um corpo tem aceleração, né? O produto da massa dessa aceleração pela massa do corpo, pela aceleração, dá o quê? A força resultante. Então, presta atenção. O ABS está ligado à segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Guardou? Entendeu por quê? Qual o papel do freio ABS? Aumentar a força de retardamento. Ok? Aumentar a força de retardamento. Força, retardamento, aceleração. Força é massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Ok, moçada? E o airbag? Está lá também, né? Não. Qual o papel do airbag? Diminuir, aumentar o quê? O tempo de retardamento? Aumentar o quê? Aumentar o tempo de retardamento, então diminuir a aceleração? Para quê? Para diminuir a força de impacto. Através de uma redução, através de um aumento do tempo de retardamento, é ou não é? Aumenta o tempo de retardamento, diminui a aceleração e, consequentemente, diminui a força de impacto, segundo a lei de Newton. Tá bom, gente? Ok? Tá ok? Entendido aí? O cinto de segurança? O cinto de segurança, qual é a origem dele? O que se pretende com o cinto de segurança? Que você não seja jogado para frente. E por que você é jogado para frente? Por inércia. Entendeu? É claro que o cinto de segurança vai fazer uma força em você e fazer você parar. Mas isso já é um segundo ponto. O que deu origem ao cinto de segurança foi a preocupação com você continuar em movimento. Por isso que ele surgiu. Entendeu? É claro. Eu poderia dizer que as 3 leis estão ligadas a esses fatos. As 3 estão, ação e reação. Sim, eu faço uma força no cinto de segurança, o cinto de segurança faz uma força em mim, é ação e reação. É a terceira lei de Newton. Mas não foi por conta dessa troca de força que se inventou o cinto de segurança. O cinto de segurança foi inventado por conta do quê? Do fato de você continuar em movimento e isso ser perigoso. Então, foi inventado para resolver o problema da nossa inércia.
Entendido? Por isso ele está ligado diretamente, em primeiro lugar, em plano de frente, à primeira lei de Newton. Tá bom? Tá claro, meus alunos? Tomara a Deus que chega lá na prova, vocês deem aquela risadinha, né? Esse Farina. Né? Tomara, né? Vocês sabem como é que o examinador faz, né? O examinador pega as provas, vai olhando, aí ele pega uma prova, olha, o camarada errou, ele põe para lá. Pega uma prova, olha, o camarada errou, ele põe para lá. Pega uma prova, olha, acertou, põe para cá. Pega uma prova, olha, acertou, põe aqui, errou. Aí depois ele pega essas provas aqui, do pessoal que acertou. Fabiano, esse troço está uma brincadeira, hein? Vou tirar esse negócio já. Ele pega essas provas, eu sou o inimigo do microfone. É porque eu canto mal. Ele pega essas provas aqui, olha assim, passa. Aí ele fala assim, esse Farina. Esse Farina. Vamos lá, moçada. Questão número 3. Vamos rápido que o nosso tempo já está passando. Olha lá. Vixe, Nossa Senhora. Passa rápido, né? Parece que esse ponteiro do relógio parece que é acelerado. Vamos lá. Número 3. As geleiras estão derretendo em ritmo alarmante. É de conhecimento geral que uma geleira é um bloco gigantesco de gelo criado pela pouca absorção do calor solar nos polos. Um detalhe interessante que vocês precisam saber. Presta atenção. Olha aqui, moçada. Interessante, muito interessante. Se você tiver uma superfície, olha só, se você tiver uma superfície e um raio de luz incidir nessa superfície, esse raio de luz, ele tem um ângulo de incidência. Vocês conhecem isso da ótica, lá com o Bene, certo? Muito bem. Pessoal, como é que é a história? Esse raio de luz tem quantas frações? Em quantas frações ele se divide? 4. Quais são? Ele é absorvido, ele é refletido, ele é refratado e ele é difundido. Hein? O que eu falei por último? O que é a difusão? Espalhamento. Pensa num pingo d'água batendo no ladrilho. O que ele faz? Ele respinga. Nós estamos vendo aquela superfície lá por causa, tudo, vocês estão me vendo? Por causa da difusão da luz em mim. Certo? Se a superfície for polida, predomina a reflexão. Você vê o espelho? Você vê o espelho? Só se ele estiver sujo. Um espelho bem limpinho você não vê, você tromba nele. Você nunca ficou em dúvida se é espelho ou se é continuação do ambiente? Os arquitetos usam espelhos para aumentar ambientes. Em vitrine, os comerciantes usam espelho para aumentar o visual da vitrine. Você nunca se confundiu com uma imagem sem saber se é real ou virtual? Porque você não vê o espelho. Então veja, quando um raio incide numa superfície, pode acontecer reflexão, vai dar formação de imagem. Refração vai dar formação de imagem. O que é refração? Passar para o segundo meio. O que é refração? Passar para o segundo meio. Absorção, esquenta a superfície. E difusão, você vê a superfície. Tá bom? Ok? São 4 fenômenos luminosos, certo, moçada?
Cada um deles te proporciona uma coisa. Vocês sabem quais são? A reflexão te proporciona a formação de imagem. Me cita um exemplo. Espelho. Ninguém vê o espelho. Porque é predominante a reflexão e não a difusão. Numa folha de papel, é predominante o quê? A difusão e não a reflexão. Não se vê imagem. Tá, então vamos lá, ó. Reflexão, refração, onde vai acontecer? Se o segundo meio for transparente. Isso. O que mais? Absorção, aquecimento e difusão, que permite a gente ver tudo. Dos 4 fenômenos, o mais interessante na nossa vida é a difusão. Porque é a difusão que permite a gente ver as coisas. Sabia disso? Fala que não. Não sabia, né? Oh, que bom. Está vendo? Se eu não tivesse dado essa aula. Então veja, o que vai acontecer? Quanto maior for esse ângulo, maior a reflexão e menor a absorção. A reflexão e a absorção, elas dependem desse ângulo. Quanto maior esse ângulo, maior a reflexão e menor a absorção. O planeta é redondo. O planeta é redondo. O pessoal de geografia falou para vocês que o planeta é redondo. Se o planeta é redondo, o que vai acontecer? Veja bem, os raios solares na região tropical, aí vamos para a região dos polos. Isso aqui é o eixo do planeta, isso aqui é um polo, isso aqui é outro polo. Olha o que acontece com os raios solares na região polar. Olha só, mais reflexão do que na região equatorial. Na região equatorial nós temos o quê? Aqui é o Equador, moçada. Na região equatorial você tem a incidência quase perpendicular, o ângulo de incidência é quase zero. É a nossa região, Mato Grosso, ufa, que calor. Muita absorção de luz solar. Certo? E nos polos? Pouca absorção. Praticamente nenhuma absorção. O que acontece? Forma gelo. Beleza? Sabia disso? Fala que não. Fala sempre que não. Não sabia? Aí, tá vendo? Interessante. Então vai lá. Nos polos nós temos as calotas polares geladas, né? Por causa da pouca absorção da luz solar. Ok, moçada? Mais reflexão do que absorção. Muito bem. Por que essas calotas estão derretendo? Por causa do aquecimento global. Esse aquecimento global faz essa calota derreter. E para onde vai a água dessa calota, pessoal? Vai para o oceano. E vai fazer o que com o nível do oceano? Aumentar. Certo? Beleza. Com a Terra se tornando mais quente, na Antártida, o aumento de temperatura tem se mostrado acentuado. Ele foi da ordem de 2,5 graus nos últimos 50 anos. A Antártida era 2,5 graus mais temperatura mais baixa que é hoje. Ok? A partir dos dados citados no texto, como consequência disso, houve um aumento no nível do mar de 0,4 milímetro por ano. O que é isso? A velocidade com que aumenta o nível do mar. É de quanto? 0,4 milímetro por ano. Muito bem. Ele quer saber em um século quanto vai aumentar o nível do mar. Então veja bem, espaço percorrido, que é o aumento, é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então a velocidade é 0,4, o intervalo de tempo é 100 anos. Isso aqui vai aumentar quanto, pessoal? 40, o quê? Milímetros, que é 4 centímetros. A cada 100 anos, o nível do mar aumenta em torno de 4 centímetros. Agora,
Se o derretimento das calotas aumentar, aumenta do nível do mar, acelera, certo? E aí é pepino. A elevação do nível, estou na questão 4, pode ser? A elevação do nível dos mares provocado pelo derretimento do gelo polar, devido ao aquecimento global, ameaça vários lugares históricos dos Estados Unidos, como a Estátua da Liberdade, o Centro Espacial Kennedy, podemos quase recontar a história dos Estados Unidos através desses lugares, afirmou Alan não sei o quê, pesquisador de uma organização privada chamada União dos Cientistas Preocupados, coautor do informe sobre locais históricos nacionais em risco. Aí, para o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. O que é criosfera? Criosfera. Crios. A parte crios significa frio, gelado. Criosfera. A esfera gelada. Tá. Jefferson Darará disse que não é só o derretimento das calotas polares que deve preocupar, mas também o degelo dos topos das montanhas precisa receber especial atenção, porque a água vai derreter e vai cair também nos mares. Certo, pessoal? Algumas pesquisas preveem um quadro catastrófico, o derretimento total da massa global do planeta, equivalente a 28 milhões de quilômetros quadrados, levaria a um aumento de 70 metros no nível do mar, claro, né? Seja lá como for, mesmo que em níveis menores ou maiores, e que esses não aconteça amanhã, né? Demore um pouco, é preciso se preocupar, porque se atitudes não forem tomadas, é bem possível que chegará um momento em que o quadro seja irreversível, e aí não restará outra coisa senão cair de costas e esperar o pior acontecer. Tá bom? A região que mais deve preocupar com o aumento das águas oceânicas é a que ocupa a linha do Equador. Por quê? Por quê? Nós temos que explicar por que o problema está na linha do Equador. Você já viu uma moto andando na chuva? Não forma uma parede de água saindo do pneu? Já viu aquilo lá? Então, gente, deixa eu explicar. Ó. O que acontece é o seguinte, aqui está o nosso planeta. O nosso planeta tem um movimento de rotação. Fato? É verdade? Tem um movimento de rotação. Certo? O que acontece? Uma massa de água que está nessa região é atraída para o centro do planeta. Tá certo? Moçada, presta atenção. É atraída para o centro do planeta, certo? Então, existe uma componente dessa força que desempenha o papel de força centrípeta, que vai fazer a massa de água ficar girando em torno do eixo da Terra. Tá bom, gente? Mas existe uma componente dessa força aqui assim. Existe ou não existe? Essa componente dessa força aqui vai fazer a massa de água se deslocar para onde, gente? Veja, essa componente, veja bem, na medida que essa massa de água desce, o que acontece com esse ângulo? Esse ângulo diminui, não diminui? É ou não é? Quando essa massa de água chegar aqui no Equador, qual o valor desse ângulo? 0. Aí essa componente não existe mais. Então, onde ela vai parar? Na linha do Equador. Certo? Ela vem para a linha do Equador. Ok, moçada? Toda a água derretida nas calotas polares, por inércia, ela vem para a linha do Equador. Tá bom, gente? Ela vem para a linha do Equador, então a linha do Equador vai aumentar o nível dos oceanos, mais do que em qualquer outra região do planeta. E aí, pessoal, Rio de Janeiro embaixo d'água. Quer mudar para o Rio de Janeiro? Está fazendo planos? Então tá, pensa nisso. Tá? Nada contra o Rio de Janeiro, pelo contrário, eu adoro o Rio de Janeiro, mas só para ir lá passear. Certo? Ok, moçada? Para morar lá, fazer planos, ter família, ter netos, bisnetos no Rio de Janeiro, não. Vocês que sabem, vai dar um probleminha lá. Pessoal, beleza? Então, qual é a letra correta para o exercício número 4? Letra C? Está claro para vocês? Posso ir para frente?
Exercício 5. Ok? Exercício 5. Vamos lá. Trocar o pneu é uma das tarefas mais difíceis para o motorista. Não se for uma mulher daquela agitada, bonitona. Espera aí, eu não posso admirar, não? Então pronto. É crime. Eu sou daqueles que admiram. Eu não sou do outro povo, não. E gosto. Vamos lá. Não admira o quê? Isso é muito relativo. Vamos lá. Pessoal, podemos dizer que a maior dificuldade dos motoristas acontece na hora de trocar o pneu do carro. Sabemos que soltar os parafusos da roda do carro não é uma tarefa muito fácil, pois exige um pouco de força. Mesmo fazendo uso de uma chave de rodas, ainda assim podemos dizer que há um pouco de dificuldade, pois às vezes os parafusos estão muito apertados. Em alguns casos é preciso até mesmo pular em cima da chave. Já viu quando o cara sobe na chave assim, para destarrachar o pneu? Ok? Então veja bem, o que se pretende ali? Você tem uma chave de roda e você... É ou não é? Você aplica duas forças. Às vezes a chave de roda é uma espécie de cachimbo. Você já viu aquela que tem cachimbo? Aí você aplica uma força só. Isso. E tem chave de roda assim, né? Que é em forma de cruz. Aí você pega nos dois lados, né? E aperta ou desaperta. Ok? Sabe o que é isso? Torque. Como chama? Torque. Quando você faz duas forças, você faz um binário. Binário são dois torques no mesmo corpo. Ok, moçada? Então você dá um torque na chave. Como é que você acha o torque? Qual é a expressão do torque? Vamos. Se você tem, olha bem, se você tiver um corpo de tamanho L, e você fixar esse corpo com uma chave no parafuso, e você tiver aqui uma força F, você vai provocar nesse parafuso um torque. A palavra torque dá origem à palavra torcer, que nem torce roupa, que nem torce o pescoço daquele que você tem raiva. Tem vontade de torcer o pescoço. É ou não é? Ok? Como é que a gente acha o torque? Momento da força F em relação ao ponto O. O ponto O é o ponto de rotação. Como é que a gente acha isso? É força vezes a distância. É ou não é? É assim que se faz? Então ele fala assim: se uma pessoa de 70 quilogramas subir na extremidade do braço, olha ali que tem um braço, tem uma foto ali que eu tirei, viu ali, ó, uma foto que eu peguei, o braço é aquela distância ali, ok? Tá ilustrando a foto, tá boa? Isso. Então, se uma pessoa de 70 quilos subir na extremidade do braço para desapertar um parafuso da roda, estando esse braço na horizontal e tendo ele o tamanho de 28 centímetros, que é mais ou menos o tamanho do braço da chave, certo? 28 centímetros. Qual a intensidade do torque aplicado pela pessoa no intuito de soltar esse parafuso? É lá o problema, Fabiano? Ou é aqui? É lá. Pede aos Zezito para diminuir um pouco. Tá enchendo o saco da moçada aí. Não sei da moçada, mas o meu tá. Pede para o Zezito diminuir um pouco lá, porque eu também não consigo falar. Se eu começar a falar muito baixinho aqui, fica romântico, senão aqui vai tender para outra coisa. Vamos lá. Qual é a força, pessoal? A força é o peso da pessoa. O peso da pessoa, Fabiano ficou bravo, viu? É a massa dela vezes a gravidade. Então a força é 700 newtons. Pessoal, vamos lá, vamos estudar. 700 newtons, certo? Qual é a distância, moçada? 28 centímetros. Isso é 0,28 metro. É ou não é? Então, qual é
o momento da força F em relação ao ponto O, ou o torque. Vai ser 700 vezes 0,28. O Enem tem muito disso. Ele faz uma história, um texto enorme, depois o que mata o exercício é uma continha de multiplicar. Falou, Zezito, obrigado. É uma continha, é tabuada. Certo? Então aqui vai dar quanto? 7 vezes 8, 56, 196. Pronto. Beleza? Letra cebola. Um caminhão com massa de 30 toneladas colide com um carro de passeio, já tem que ir embora? Um carro de passeio, já tem que ir embora, gente? Já era para ter ido? Vocês têm que falar, gente. É para ir embora? Quem vai dar aula agora? Então, eu tenho... Mas quantos minutos eu tenho? 45 minutos, é isso? Então está acabando, está acabando, está acabando. Um caminhão de massa 30 toneladas colide com um carro de passeio com massa de 1.200 quilos. Sendo F1 a intensidade da força feita pelo caminhão no carro e F2 a intensidade da força feita pelo carro no caminhão, é correto dizer que... Fala. F1 e F2 são iguais, é claro, ação e reação. Sempre. Mas o caminhão é muito maior que o carro, não importa. Eu atraio a terra com a mesma força com que a terra me atrai. Cada mês, corpo esbelto, certo? 75 quilos de pura, deixa para lá. Então, 750 newtons é a força que a terra faz sobre mim. E a força que eu faço sobre a terra? 750 newtons. Tá. Um navio flutua em água, apesar de quase todo o material empregado na sua construção e da sua carga ter densidade maior que a densidade da água. O navio flutua em água, certo? Mesmo flutuando com uma grande parte do navio fica imersa em água, considerando um princípio fundamental de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, uma quantidade muito grande de água é deslocada para que essa parte do navio fique imersa, ok? Vamos lá. Supondo então que o volume de água deslocada, depende, seja 400 milhões de litros, e que cada litro de água tenha a massa de 1 quilograma, e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, em qual das opções está o valor correto do peso do navio? Pessoal, quando um corpo flutua num líquido, o peso dele é igual ao empuxo. O que eu falei? Isso, e o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Quantos? 400 milhões de litros, portanto 400 milhões de quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, 4 bilhões, né? É isso? 400 milhões de litros, 400 milhões de quilograma, é a massa, multiplicado por 10, ok? Está claro? É o peso da água deslocado pelo navio para a sua parte ficar imersa. Entendeu isso? O peso da água deslocada é igual ao empuxo, e o empuxo é igual ao peso do navio. Então, para calcularmos o peso do navio, basta nós calcularmos o peso da água deslocada. Ficou claro isso? Que letra é? Tchau. Gente, mais tarde a gente volta aqui. Vai ter uma aula do Abu, que vai ser bem mais movimentada que a minha, certo? Ele vai trazer aí, acho que um Zé Bombeiro. E aí, quem sabe, a gente conversa um pouco mais sobre música também. E eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas não vou fazê-lo agora, porque vai atrapalhar a aula do outro professor. Tchau.